O início do patriarcado hebreu. Leituras bíblicas honestas, Gênesis, episódio 8. E a vida seguiu no planeta com a humanidade 2.0, a versão pós-dilúvio. Já tinha um bocado de gente espalhada pelo planeta, inclusive grandes civilizações, como a egípcia. Aí lá do alto, o Deus judaico-cristão dá uma olhadinha em toda a extensão da Terra, confere seus habitantes, vê as civilizações, mas foca em Ur dos Caldeus, um distritozinho lá da Mesopotâmia, onde mora um tal de Abrão, que passaria a ser chamado de Abraão. Até aí poderia ser estranho, mas razoável, visto que toda crença precisa de uma origem, e essa origem não precisa de comprovações científicas ou históricas, já que assim nem seria fé. Então eu entenderia de boas. Ocorre que nós temos ali um planeta inteirinho em formação, uma humanidade 2.0, falando diferentes línguas, estabelecida em seus territórios. Pois bem, ainda assim, o Deus judaico-cristão resolve criar um caso, acabar com a paz em uma região inteira e conduz o seu novo escolhido Abraão para Canaã. E o texto em português declara que os cananeus estavam ali, habitavam ali. Se o Deus queria arrumar um lugar legal para o seu escolhido, o que seria razoável, porque não escolhe um território desabitado, dá uma turbinada no lugar e tasca o cabrunco lá dentro. Que nada, leva para um território habitado. Na verdade, se me permite, leitora, leitor, preciso fazer uma defesa de Deus. Tudo que temos e sabemos sobre Deus não é necessariamente sobre Deus. Tudo que temos são narrativas sobre Deus. E essas narrativas são feitas pelo povo que declarou-se escolhido por esse Deus. Talvez Deus seja inocente. Era preciso legitimar invasões, ocupações, genocídios, e isso deu muito certo. Quando o tal do Abraão chega a Canaã, ocupada por uma população, o Deus diz a ele que todo aquele território será dado a ele e seus descendentes, e acrescenta que todo mundo que se declarar inimigo de Abraão, ou que declarar Abraão seu inimigo, será amaldiçoado. E todo mundo que se tornar amigo de Abraão, ou que Abraão declarar amigo, será abençoado. Isso é um retrato perfeito dos evangélicos brasileiros, também escolhidos pelo Deus de Abraão. Claro que Abraão não se preocupa em perguntar sobre o destino daquele povo. Abraão acabara de conhecer aquele Deus que trocou uma ideia com ele e mandou meter o pé para longe dos seus parentes, que eram um atraso de vida. E temos aí uma preocupação linda com a família, enaltecida até hoje em sermões e homilias. Canaã está numa temporada ruim e tem fome por ali. Sim, o Deus tira Abraão de seu território e leva para um lugar habitado, onde está rolando uma temporada de escassez. Então o patriarca pega seu pequeno grupo e caminha para o Egito, onde há fartura. Mas não é a civilização escolhida pelo Deus. Chegando lá, Abraão combina com a esposa que deveria dizer que era irmã dele e não mulher. O faraó se interessa por ela, que é levada para o palácio e coberta de regalias. E isso acontece por um período longo, e sabe-se lá o que rolou entre o faraó e Sara. Sim, o faraó se interessa por uma mulher estrangeira que acaba de adentrar o território em busca de comida com seu suposto irmão. O mesmo Deus que conduziu seu escolhido Abraão e foi conivente com a mentira contada, manda umas pragas sobre o faraó. Até ali, o faraó dava um monte de regalias a Abraão em troca de Sara, sua suposta irmã. E assim Abraão enriquece no Egito, usando como moeda de troca Sara. E assim Abraão... O Deus judaico-cristão é bom de pragas, exatamente como os seus seguidores evangélicos e católicos. Todo praguejado, Faraó fica puto, devolve Sara para Abraão, dá um esporro nele e manda a família deixar as terras egípcias, carregando tudo o que lhe pertence. O texto declara que Abraão, sua esposa negociada com o Faraó e o sobrinho dele, Ló, deixaram o Egito tão ricos que nem puderam mais habitar o mesmo território em Canaã, de tantos gados que ganharam no Egito. E isso traz à minha memória um louvor dos anos 80 do ministério de Cro. Botei minha nega no seguro, botei, e nunca mais vou ficar duro.